Aos 68 anos, Patty Loveless pronunciase finalmente sobre Vince Gill. Patty Loveless nasceu Patricia Lee Ramey a 4 de janeiro de 1957 em Pikeville, Kentucky. Criada na pequena comunidade mineira de carvão de Elkhorn, City cresceu rodeada pela beleza agreste das montanhas do Kentucky, onde os sons do bluegrass do gospel e da música country tradicional ecoavam pelas colinas. O seu pai, John Ramey, era um mineiro de carvão, cujos problemas de saúde devido à pneumoconiose afetaram profundamente a família e mais tarde inspirariam muitas das canções mais sinceras de Patty sobre luta, perda e perseverança. A sua mãe Naomi cultivou o amor de Patty pelo canto, incentivando-a a harmonizar com a sua irmã mais velha, Dottie. Estas primeiras cantorias em família tornaram-se a base do estilo vocal de Loveless, rica, emocionante e repleta de autenticidade. Na adolescência, Patty idolatrava lendas da música country, como Loretta Lynn e Dolly Parton. Ambas, artistas nascidas no Kentucky, que mostraram que as mulheres de origens humildes podiam chegar ao topo da música. Country-inspirada Patty começou a atuar com o seu irmão Roger, que tocava guitarra e geriu a sua carreira inicial. No início da década de 1970, os irmãos fizeram viagens a Nashville, onde Roger tinha contactos através do seu trabalho com os Irmãos Wilburn. Foi durante uma dessas visitas que a jovem Patty cantou nos bastidores do Grand Ole Opry e chamou a atenção de Porter Wagoner e Dolly Parton. Estes encontros deram-lhe a confiança necessária para acreditar que poderia ter sucesso no ramo musical. A trajetória inicial de Patty não foi isenta de dificuldades. No final da adolescência, casou com o seu primeiro marido Terry Lovelace, cujo apelido inspirou o seu nome artístico Loveless. Juntos, atuaram em pequenos clubes no sul dos Estados Unidos, misturando influências do rock e da música country, mas o casamento acabou. E Patty acabou por regressar ao Kentucky para se reorganizar. O seu irmão Roger encorajou-a mais uma vez a perseguir os seus sonhos em Nashville. E em meados da década de 1980, já se apresentava regularmente na cidade da música. A sua voz poderosa e emotiva cedo atraiu a atenção da MCA Records, que a contratou em 1985. Os seus primeiros álbuns, entre os quais If My Heart Had Windows 1988 e Honky Tonk Angel 1988, anunciaram a chegada de um grande novo talento. Canções como Chains, Timber, I'm Falling in Love e Don't Toss Us Away alcançaram o topo das tabelas e consolidaram a reputação de Loveless como uma das principais vozes do movimento country neotradicional, que trouxe o gênero de volta às suas raízes no final da década de 1980. A década de 1990 marcou o auge do sucesso comercial e artístico de Patty Loveless. Os seus álbuns deste período: Only What I Feel 1993, When Fallen Angels Fly, 1994 e The Trouble with the Truth 1996 demonstraram o seu talento para interpretar canções com honestidade emocional e garra. Como Posso Ajudar-te a Dizer Adeus, Blame It on Your Heart e You Don't Even Know Who I Am tornaram-se êxitos marcantes misturando mágoa, resiliência e compaixão de uma forma que ressoou profundamente nos ouvintes. Os críticos elogiaram a sua capacidade de incorporar completamente uma canção, dando vida à letra através da vulnerabilidade pungente e do poder comovente da sua voz. As suas colaborações com o produtor e futuro marido Emery Gordy Jr. resultaram em algumas das músicas country mais ricas sonoramente e emocionalmente complexas da década. Juntos criaram um som intemporal e contemporâneo que agradava tanto aos puristas como aos novos fãs. O talento artístico de Loveless transcendeu o sucesso nas tabelas musicais. Ficou conhecida como uma das contadoras de histórias mais autênticas do gênero.
Ao contrário de algumas das suas contemporâneas que se inclinaram para a pop party, manteve-se fiel às suas raízes, revisitando frequentemente a sua herança dos Apalaches. O seu álbum de 2001, Mountain Soul, foi um projeto marcante que fundiu a instrumentação do bluegrass com a narrativa country, conquistando uma ampla aclamação da crítica. O álbum revelou a sua profunda ligação com a sua criação no Kentucky, apresentando canções que exploravam temas como a fé, a família e a beleza da vida rural. Mais tarde, em 2009, Lovelace lançou Mountain Soul 2, demonstrando ainda mais o seu domínio dos sons tradicionais que moldaram a sua vida. Estes álbuns solidificaram o seu estatuto de ponte entre o country e o bluegrass, celebrada por preservar a essência do gênero e, ao mesmo tempo, inovar dentro dele. Ao longo da sua carreira, Patty Loveless recebeu vários prêmios, incluindo vários da Country Music Association, CMA, e da Academy of Country Music, ACM. Foi admitida no Grand Ole Opry em 1988, um dos momentos de maior orgulho da sua vida, concretizando um sonho que acalentava desde a infância. Apesar da fama, manteve-se sempre humilde e com os pés assentes na terra, fiel às suas raízes no Kentucky e preservando uma reputação de bondade e autenticidade numa indústria muitas vezes conhecida pelo egoísmo. Os artistas de outras bandas elogiam-na frequentemente pela sua generosidade e força silenciosa. Vince Gill, um dos seus colaboradores de longa data, disse um dia que Lovelace canta com a alma das montanhas, na voz um sentimento partilhado por Poço. Muitos que tiveram o privilégio de a ouvir atuar ao vivo. Nos seus últimos anos, Patty afastou-se gradualmente dos holofotes, optando por se concentrar mais na sua vida familiar e na paz pessoal do que no sucesso comercial. Entanto, ela continuou a fazer aparições esporádicas, lembrando aos fãs o seu talento duradouro. Em 2023, atuou ao lado de Chris Stapleton e Dwight Yoakam nos CMA Awards, onde a sua voz tão poderosa e emotiva como sempre levou o público às lágrimas. Esta apresentação lembrou a todos: por que é que ela continua a ser uma das maiores intérpretes da música country da história? A vida pessoal de Patty Loveless, embora frequentemente mantida em privado e longe dos holofotes dos mídia sensacionalistas, desempenhou um papel significativo na formação da sua arte e na sua profundidade emocional como cantora country. As suas experiências de amor, desilusão amorosa e, eventualmente, de uma relação duradoura refletem a narrativa sincera que define grande parte da sua música. Ao longo da sua vida, casou 2 vezes, primeiro com Terry Lovelace e depois com Emery Gordy Jr., que se tornou não só o seu companheiro de vida, mas também o seu colaborador criativo e uma das figuras mais influentes do seu percurso musical. O seu primeiro casamento foi com Terry Lovelace, com quem se casou em 1976, quando ainda era jovem e procurava o seu lugar no competitivo mundo da música country. Lovelace, também baterista e músico, partilhava a paixão precoce de Patty pela atuação. Os dois conheceram-se quando ela ainda estava a desenvolver a sua carreira e a relação começou durante um período em que ela procurava a sua identidade musical. De muitas formas, o seu casamento foi marcado pela ambição juvenil e pelas dificuldades de 2 artistas que tentavam construir uma carreira em Nashville. Patty e Terry tocaram juntos em bandas locais antes de ela alcançar um maior reconhecimento, e a experiência musical de Lovelace ajudou-a a aprender sobre performance em palco, digressões ao vivo e as pressões da vida na estrada. No entanto, à medida que a carreira de Patty começou a exigir mais foco e energia, o casamento começou a sofrer com as pressões da indústria musical. As longas separações, as dificuldades financeiras e o desgaste emocional de uma carreira em transição cobraram o seu preço. Os primeiros anos de Lovelace em Nashville foram repletos de promessas e decepções. Enfrentou rejeições de editoras discográficas e lutou contra a incerteza inerente à tentativa de construir uma carreira na música country.
Estas dificuldades afetaram, inevitavelmente, o seu casamento, e em 1986, após uma década juntos, o casal decidiu divorciar-se. Embora a união tenha chegado ao fim, este período da sua vida influenciaria profundamente a sua composição, uma vez que mais tarde canalizou a dor do amor perdido e das lutas pessoais em algumas das suas performances mais comoventes. Após o divórcio, Patty passou por alguns anos difíceis de reconstrução pessoal e profissional. Foi durante este período de busca interior e renovação que ela se cruzou com Emery Gordy Jr., um músico, compositor e produtor musical talentoso, cujos contributos para a música country já eram bem conhecidos. Gordy tinha tocado baixo para artistas como Elvis Presley e Emmylou Harris, e trabalhado extensivamente tanto em estúdio como em produção. Quando ele e Patty começaram a trabalhar juntos profissionalmente rapidamente, se tornou claro que partilhavam não só uma química musical, mas também uma profunda ligação emocional. A parceria criativa entre eles floresceu. Gordy compreendia a voz de Patty, o seu instinto narrativo e a sua amplitude emocional como poucos. Em 1989, Patty Loveless casou-se com Emery Gordy Jr., dando início ao que viria a ser um dos casamentos mais estáveis e duradouros da música country. O relacionamento marcou um novo capítulo de paz pessoal e sucesso artístico para Loveless. Após décadas de amizade, colaboração musical e respeito mútuo, a lenda da música country, Patty Loveless, falou finalmente abertamente sobre a sua longa e significativa relação com Vince Gill, tanto como artistas como pessoas. Embora ambos tenham sempre mantido o seu vínculo profissional e fundamentado na admiração mútua. Loveless partilhou recentemente uma rara e sincera reflexão sobre o que Gill representou para a sua carreira e para a sua vida. O Vince sempre foi mais do que apenas um parceiro de duetos, disse Loveless suavemente. Tem sido um amigo que esteve ao meu lado quando os holofotes se apagaram, quando duvidei de mim e quando precisei de me lembrar por que é que me apaixonei pela música em primeiro lugar. A voz de Loveless, conhecida pela sua pureza emocional, carregava essa mesma honestidade enquanto falava, sobre os anos em que ela e Gill partilharam palcos por todo o país. Os dois colaboraram pela Mapali, primeira vez no início dos anos 90, quando ambos estavam no auge da fama na música country. Os seus duetos como My Kind of Woman, My Kind of Man, tornaram-se clássicos instantâneos elogiados pelas suas harmonias impecáveis e pela química tácita que fazia com que as suas atuações parecessem quase espirituais. Quando Vince e eu cantávamos juntos, recordou ela, não eram apenas duas vozes. Eram dois corações a falar a mesma língua. Havia algo de natural nisso. Não precisamos de planear nem forçar nada. Simplesmente aconteceu. Loveless reconhece Gill como uma das poucas artistas que realmente a compreenderam tanto como intérprete como pessoa. O Vince sabia como extrair o melhor de mim, disse ela. Incentivou-me a confiar nos meus instintos e a cantar com mais profundidade. Esse é um dom raro. Nem todo o músico tem a sorte de encontrar alguém que inspire este nível de honestidade na sua arte. Descreveu como durante as sessões de gravação, Gill costumava ficar em silêncio na cabine de olhos fechados, ouvindo com total atenção, e depois dizia coisas que atingiam o cerne da questão. Dizia Patty, não penses demais, apenas conta a história. E era isso mesmo que eu fazia. Ao longo dos anos, a parceria profissional entre os dois transformou-se numa amizade profunda e duradoura. Uma relação construída com base na confiança e admiração mútua em vez da competição. Loveless admitiu que o mundo da música country pode ser difícil, especialmente para as mulheres, mas ter um aliado como Vince Gill fez toda a diferença neste ramo. Conhece-se muita gente que sorri para as câmaras, mas desaparece quando as coisas ficam difíceis, disse ela. Vince nunca foi esse tipo de pessoa. É firme, centrado e gentil. Quando o meu marido Emery e eu passamos por momentos difíceis, problemas de saúde, perdas, ou simplesmente as dificuldades de envelhecer neste ramo, o Vince esteve sempre presente.
Telefonava, perguntava como eu estava, oferecia uma palavra de encorajamento. É uma daquelas raras almas que dão sem esperar nada em troca quando, questionado sobre como a sua amizade perdurou ao longo dos anos, especialmente tendo em conta que ambos os artistas seguiram caminhos mais tranquilos recentemente. Loveless refletiu com profunda gratidão. Ambos vimos muitas mudanças na música country e nas nossas vidas em nós próprios. Mas por mais que o mundo mude, posso sempre contar com o Vince. Continua a ser o mesmo espírito bondoso que acredita no poder de uma boa canção e de um bom coração. O seu tom tornou-se terno quando acrescentou: acho que não estaria a cantar até hoje se não fosse por pessoas como ele que me lembram que a música é sobre conexão, não sobre tabelas musicais, não sobre fama. Just love. Loveless falou ainda sobre a emocionante atuação que fizeram juntos no funeral de George Jones em 2013, onde ela e Gil comoveram o público com Go Rest High on That Mountain. A canção, que já era uma das mais queridas de Gil, ganhou um novo significado nesse dia. Aquela apresentação não estava planeada para ser aquilo em que se tornou, explicou ela. O Vince começou a emocionar-se enquanto cantava e eu simplesmente segui o meu coração. Procurei a harmonia e, de alguma forma, a música conduziu-nos através da situação. Jamais esquecerei aquele momento. Lembrou-me do poder sagrado da música para curar, mesmo quando as palavras falham. Olhando para trás, Loveless admite que valoriza a sua amizade com Gil como uma das relações mais importantes da sua vida. Ele é da família, disse ela, simplesmente, não de sangue, mas por laços. Passamos por tanta coisa juntos, os momentos bons, as desilusões, os anos de acalmia. Há uma paz que vem de saber que se pode contar com alguém como o Vince. Ao refletir sobre o seu legado, Loveless faz questão de reconhecer aqueles que moldaram o seu percurso e Gil mantém-se no topo dessa lista. O mundo conhece Vince como um grande músico, e ele é. Mas conheceu-o como algo ainda maior. Um homem que nunca se esqueceu das suas origens, que trata as pessoas com respeito e que usa os seus dons para inspirar e inspirar os outros. Serei eternamente grata por isso. Após anos de silêncio, as palavras de Patti Loveless pintam um retrato não apenas de uma parceria artística, mas de uma genuína ligação humana que perdurou através das marés sempre mutáveis da fama e do tempo. E ao finalmente manifestar-se, Loveless relembra os seus fãs de algo profundamente verdadeiro, que a essência da música country não está apenas nas canções, mas nas pessoas que as vivem com graciosidade, humildade e amor.